direita continua dividida, cara, e você acha que é culpa do Pablo Marçal, né? Mas você vai ver nesse vídeo aqui uma treta que não tem nada a ver com o Pablo Marçal e mostra essa mesma divisão da direita sem o Pablo Marçal estar na história. Vamos ver o que é que o Bolsonaro fala aqui, depois vamos ver a fala do Caiado e o desenrolar disso tudo, tá? Minha candidatura lá na frente, o primeiro passo é do TSE, tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo, um mentor de tudo o que é de errado no Brasil. Não só no tocante à corrupção, mas o Zé Dirceu. E ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Então quem seria o vice do senhor? Meu vice? Mas que toque essa marinha aqui pra... Olha só, eu nem arranjei a namorada ainda, vocês querem que eu marque a data do casamento, tá? Então eu vou esperar um pouquinho mais. Existe uma corrente da direita que diz que pode haver uma direita sem Jair Bolsonaro. O senhor acredita que... Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras, junto quantas pessoas no aeroporto ou num bate-papo? Olha a pergunta do cara. Bolsonaro disseram que pode existir uma direita sem Bolsonaro. O que ele disse? Já tentaram, não conseguiram, não vai dar certo. Ele acha que só existe direita se tiver ele. Infelizmente, algumas pessoas são bolsonaristas de carteirinha, também pensam da mesma forma, que sem Bolsonaro não existe a direita. É triste pensar desse jeito, tá? A direita não tem dono e nós não somos manipulados por ninguém. Papo em qualquer lugar do Brasil. Só me dizer quanto junto. Se sabe, não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. Presidente, são conhecidos atualmente como estrategistas intergalácticos. Você tem que ter uma... Estrategista intergaláctico. Aí, me diga uma coisa, que estratégia linda foi a de deixar mais de 1000 pessoas presas porque, com relação ao 8 de janeiro, porque simplesmente o estrategista principal, que seria ele, não diz: pô, vão para casa, não tem mais o que fazer, nós perdemos a eleição, não tem o que fazer, não vai dar para fazer nada, mas não, vamos fazer nossa estratégia, porque ele se acha o estrategista, né? Aí montou a estratégia, vamos lá, o povo vai na frente, eu vou atrás, aquele negócio todo, só mais 72 horas, e o povo lá na frente dos quartéis foram presos. E tá aí, é o que nós temos. Mas quem for contra isso são estrategistas intergalácticos. E a gente que fala aqui, são esquerdistas infiltrados que tá querendo dividir a direita. Nesse vídeo aqui você vai ver que não tem Pablo Marçal, que a culpa da divisão da direita foi do Pablo Marçal que colocaram, né? Não tem Pablo Marçal e você vai ver a direita brigando, você vai ver a mesma direita brigando, mas são estrategistas intergalácticos quem for contra o mito. Quem não agir, quem não baixar a cabeça para o mito é estrategista intergaláctico. Nós vimos a estratégia lá nas eleições de São Paulo, né? Fez de tudo para tirar todos os candidatos da direita, para se aliar aos esquerdistas, para no final das contas, depois de passar tudo isso, tá a um passo de ser preso. Mas o estrategista intergaláctico é que não baixa a cabeça para isso. Você ainda vai continuar com essa história de que ele é a direita, dando razão ao que ele mesmo está falando aqui, que não existe direita sem Bolsonaro? O que marcou a minha ida na presidência? É que a corrupção, com todo respeito, não existiu. Tá? Nós botamos ministérios técnicos. Hoje em dia os ministérios são com assentos políticos com Lula. Você pergunta para o povo, me cita 3 nomes de ministro do Lula, o cara não sabe. Os caras sabem. Então o que nós temos que ter é um ministério que realmente dê conta do recado. Se não fosse o Ministério Técnico, nós teríamos sucumbido da pandemia. O Caiado hoje disse que o senhor precisa aprender a dialogar. Como é que o senhor recebeu essa declaração? Isso aqui é um fato, né? O Bolsonaro ele foi um personagem muito importante para a direita, que resgatou aquela vontade do povo de se animar novamente com o político, para entender um pouco mais sobre o político, porque parecia que estava todo mundo dormindo e a política ali roubando todo mundo, fazendo todas as tramóias sem ninguém ficar sabendo. Depois que o Bolsonaro surgiu, que ele deu esse ânimo para a direita levantar, aí as pessoas muitas pessoas passaram a curtir e assistir mais sobre política do que sobre o próprio futebol. Hoje, muitas pessoas estão entendendo mais sobre política do que futebol. Tem pessoas que
Muitas dessas pessoas conseguem falar o nome dos ministros, dos prefeitos principais das capitais, dos governadores, mas se perguntar a escalação da seleção brasileira, não sabem porque não acompanham mais o futebol como acompanhava antes. Hoje, muita gente está acompanhando mais a política porque sabe que interfere na vida de todos os brasileiros. Já o futebol não, o futebol é só ali uma dopamina passageira, né? Mas isso aqui é um fato que ele foi muito importante para levantar esse ânimo das pessoas buscarem mais sobre política, mas isso não significa que ele é a única opção e que a direita só existe por causa dele. Foi um fato importante, o levantamento do Bolsonaro foi um fato importante, mas não significa que nós devemos ficar presos a isso eternamente como se fosse escravo ou refém do bolsonarismo, cara. Isso aqui tem que entrar na cabeça de você que acha que o Bolsonaro é a solução do Brasil. Não é, cara. Foi importante, mas não é único e não é absoluto e não é soberano. Você tem que entender isso. O Caiado é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Por 4 momentos ele rompeu comigo enquanto presidente da República. No momento agora ele tinha um candidato, eu tinha outro. Né? O outro foi fruto da desistência do Gaia. Logicamente começou mais para baixo um pouquinho. Nós enfrentamos lá a máquina do governo do estado contra a gente, a prefeitura e também uma busca e apreensão inexplicável na quinta-feira. Tudo que o Bolsonaro falou, comenta aqui embaixo o que você acha. Existe direita sem Bolsonaro? Ou só existe direita se tiver o Bolsonaro lá? Eu até falei em vários vídeos aqui que essa ânsia do Bolsonaro brigar para chegar em 2026 e ele se tornar presidente, lutar pela elegibilidade dele, porque ele está inelegível, né? Fez com que ele entregasse a honra dele, entregasse o nome dele que era limpo dentro da direita. Ele preferiu sujar em prol de tentar se candidatar para presidente em 2026. Enquanto ele poderia, ao invés de fazer toda essa tramóia que foi feita ali para apoiar o Ricardo Nunes, por exemplo, esse jogo que ele fez com o Centrão, com o Valdemar de Costa Neto, ele poderia simplesmente usar o capital político dele para eleger outra pessoa, outro nome da direita para presidente em 2026, como, por exemplo, o Caiado, ou o Zema, ou o Ricardo Salles. Não o Tarcísio, que o Tarcísio caiu a máscara dele e ele se entregou ao Centrão totalmente. O Bolsonaro não precisava tentar ser presidente em 2026, ele precisava simplesmente apoiar alguém usando o capital político dele para ser um novo nome da direita. Ele não precisava fazer essa jogada toda. É isso que você não entende, cara. É isso que você que é bolsonarista roxo não entende. Ninguém tá sendo contra o Bolsonaro, ninguém tá querendo que ele tem que ser preso mesmo. Não, cara. A gente só queria que a direita se levantasse de verdade. A gente só queria que o Bolsonaro, ao invés de tentar fazer todo o jogo político da velha política, todo o jogo da velha política, se alinhando ao Centrão, se alinhando à esquerda, para tentar se eleger em 2026 como presidente, ele, ao invés de fazer isso, ele permanecesse com a honra dele limpa, permanecesse com o nome dele limpo e usasse o capital político dele para apoiar alguém que se levantasse para ser o novo presidente em 2026. E ali, quando ele se tornasse elegível de novo, em 2030, ele poderia se tornar o presidente novamente. É simplesmente isso que tem que entrar na sua cabeça, que é bolsonarista roxo e acha que está todo mundo contra o Bolsonaro, todo mundo contra a direita. Se a gente está criticando as atitudes do Bolsonaro é porque a gente é esquerdista infiltrado. Vamos raciocinar, né, meu povo? Em entrevista ao Estadão nesta terça-feira, dia 29, Caiado definiu o ex-aliado como desrespeitoso e deselegante, após ter sido chamado de covarde. Os dois se enfrentaram, cada qual com seu candidato, no segundo turno da disputa em Goiânia. Sandro Mabel, do partido de Caiado, levou a melhor contra o bolsonarista Fred Rodrigues, por 55,53% contra 44,47%. Você viu que o Caiado levou vantagem sobre o Bolsonaro. O candidato que o Caiado apoiou ganhou do candidato que o Bolsonaro apoiou. Então a gente já vê aqui que o capital político do Bolsonaro não tá mais essas coisas todas. Em São Paulo, ele apoiou o Ricardo Nunes, que por um triz não perdeu para o Pablo Marçal, que foi sem apoio nenhum. Tô falando da direita, né? Não tô falando de esquerdista como o Boulos que estava lá. Se bem que o Nunes não é da direita. E o Bolsonaro se diz ser o chefe líder da direita. Ele, como chefe líder da direita, como ele mesmo diz,
você vê que o capital político dele não tá essas coisas todas. Porque se ele é tão insubstituível desse jeito, como que o candidato que ele apoiou perdeu para o candidato que o Caiado apoiou? Como que o Ricardo Nunes só teve 1 ponto percentual na frente do Pablo Marçal, que estava sem apoio nenhum? Então o Bolsonaro tem que baixar mais a bola, ser mais humilde e entender que a direita não tem dono, como disse aqui o Ronaldo Caiado, né? E aí o Caiado se torna um nome importante que pode sim ser o candidato da direita aí para 2026, que aí a gente está sem candidato por enquanto, né? Porque o Tarcísio eu não considero como candidato da direita, principalmente que o capital político dele caiu horrores, né? E não é de direita, é centrão total, e centro-esquerda, não é nem centro-direita, totalmente centro-esquerda é o que o Tarcísio é. Então, cara, comenta aqui embaixo o que é que você acha de tudo que eu lhe falei aqui, tá? Dessa treta do Bolsonaro com o Caiado, se existe uma direita sem Bolsonaro ou não. Comenta aqui o que é que você acha, deixa o seu like se gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!